para que possam depois pegar, e depois que nós finalizarmos, eu vou baixar no YouTube, e aí vou colocar o link aí para facilitar para vocês. Eu só peço que esse link, ele é de posse de vocês, né? Eu peço para que não fiquem divulgando o link do YouTube, porque pode cair nas mãos de pessoas que não são da faculdade, né? E é algo mais nosso, né? Do nosso momento aqui. Então, eu passo para o YouTube justamente para facilitar, para que vocês tenham esse material de forma mais fácil de acessar. Mas eu peço encarecidamente, pensando até na questão ética, de não divulgarem para outra sala até, porque, na verdade, é da nossa sala, esse é nosso momento, né? Então, eu peço aí que vocês sigam, né, essa solicitação, justamente para que a gente já comece a cumprir aí com a ética, né, dentro daquilo que é colocado como regra, tá bom? Bom, na aula passada, eu comecei falando sobre esse código de ética e introduzi, só fazendo aí um link, né, com a falar sobre os códigos deontológicos, né, que antigamente os códigos profissionais, eles eram denominados deontológicos, onde só existia o quê? O dever, né, ciência do dever e da obrigação, que é o que se chama a deontologia, né, que é um ramo dessa filosofia que trata aí desses fundamentos da moral, né, daquilo que diz respeito a dever do indivíduo. Só que o código de ética, ele não vem para isso. Hoje a gente tem aí o código de ética justamente para a gente identificar o dever e o direito também, está nos respaldando em relação às nossas ações. Então, amanhã, o que nós vamos falar aqui de algumas questões, eu não consegui, por exemplo, identificar algo que seja viável para mim, eu vou, obviamente, consultar esse código de ética, e aí, dependendo da circunstância, eu tenho a condição de saber, né, em relação a como agir, a como atuar diante das circunstâncias, tá? Bom, então eu falei para vocês também que a questão dos códigos deontológicos, algumas empresas hoje, eles contratam os deontólogos, que são profissionais que vão analisar tudo aquilo que tem juridicamente a empresa, para que não se tenha processos desencadeados aí por um mau comportamento, por algo que deixou de fazer aquilo que precisaria ser feito. Então, é uma forma de minimizar a questão aí de processos, né, e muitas vezes possa até trazer uma conotação negativa para a empresa, tá? Então, pensando, né, no cumprimento desse código de ética do profissional, está demonstrando uma organização, uma uniformidade de conduta, né, fortalecimento dessa categoria, e aí quando a gente pensa até em fortalecimento da categoria, é uma forma da gente realmente unificar essa conduta. Eu não sei se vocês sabem, mas existe hoje uma sistematização de cuidado nutricional. Então, hoje, a gente tem, inclusive, dentro dessa prática clínica, mais uma vez, uniformizando aí as condutas, né, para que o paciente, quando ele passe com você, ele tenha a mesma atuação, no sentido de quais são as regras, né, com que o indivíduo ele vai ser analisado, no que ele vai ser analisado para ele ter para chegar lá na conduta dietoterápica. Então, esse SIC-NUT, eu vou colocar aqui no chat, para vocês, já ouviram falar, primeiramente, no SIC-NUT? Nunca ouviu? Então, ó, qual que é a sigla, né? Sistematização. Vocês vão ver muito em projeto integrador, tá? O cuidado nutricional.
Então, só fazendo um preâmbulo aí, essa sistematização, eles vão avaliar desde o problema que o indivíduo tenha, vão saber a causa desse problema, e após você saber a causa do problema, você vai estabelecer indicadores para que amanhã você vai, por exemplo, avaliar um paciente onde você já descobriu a causa, e você já fez a intervenção dietoterápica, quais são os meios que você vai usar para justamente você monitorar se ele está melhorando ou não está melhorando, enfim. Né? Então, além da gente identificar o problema, a gente precisa ter algo que nos indique que ele está melhor, ou então não. Aquilo que eu fiz, eu preciso realmente de melhorar ainda mais para justamente ele ter a recuperação total, né? Então, é bem importante aí que a gente estabeleça aí algumas regras, e essa, dentro da prática clínica, hoje tem sido muito utilizado, a princípio nos hospitais, e provavelmente quem atuar em clínica também vai acabar utilizando aí essa sistematização para que estejamos todos, né, na mesma proposta aí de atendimento. Bom, em relação aos códigos de ética, então, né, a atividade, ela é autônoma ou assalariada, então a gente tem a possibilidade de uma empresa de consultoria, de assessoria, termos o nosso consultório, então hoje a gente tem aí estágio de nutrição clínica, onde os profissionais, só com o seu CPF, né, ele consegue realmente ter os estagiários, porque eles, por sermos profissionais liberais, nós temos essa condição, né, de, pelo nosso CPF, a gente conduzir aí a nossa clínica, de forma a não necessariamente ter que ter uma empresa ou necessariamente pertencer a uma empresa. Então, é um profissional realmente liberal que tem a atuação autônoma. Dentro dos princípios fundamentais do profissional, né? Então, a gente tem a conduta de atendimento, como tratar esse paciente dentro desses princípios fundamentais, dentro dos padrões morais e os comportamentos exigidos na prática profissional. Então, mostrar como aquele grupo social pensa e define, né, a sua própria questão política, social. Pensamos também nos dados que nós temos acesso dentro de um hospital ou dentro de uma empresa, onde nós temos que guardar sigilo das informações. Eu já comentei aqui com vocês que nós tivemos uma situação muito delicada quando a gente teve a notícia de que o aluno acabou expondo a vida do paciente dentro de um elevador do hospital. Né? Vocês estão lembrados desse episódio aí que eu contei para vocês? Em que, muitas vezes, né, pelo fato da gente ter acessos sigilosos, a gente tem que saber, já que eu tenho esse acesso, eu tenho que saber guardar esse acesso. A mesma coisa, o contrato, vamos supor, as cláusulas de um contrato, de uma terceirizada com um hospital, onde eu tenho acesso, porque eu vou montar, por exemplo, um cardápio, eu preciso saber qual é o custo que foi determinado entre o cliente e a concessionária, então eu preciso saber do valor que eu vou montar um cardápio. Só que, a partir do momento que eu tenho essa condição, o que vai acontecer? Eu tenho que tomar muito cuidado na hora que eu vou conversar com as pessoas, na hora que muitas vezes eu vou justificar algumas questões, para eu não expor aquilo que foi de cláusula desse contrato, né? Que muitas vezes essas cláusulas que falam sobre valores, enfim, acaba a concorrência muitas vezes sabendo, e aí a gente acaba deflagrando aí uma situação ética bastante constrangedora e bastante complicada, inclusive. Né? Então, a gente tem que saber como proceder diante dessa informação. E ainda, né, fotos de pacientes. Então, ainda que os pacientes
permitam que sejam fotografados como um mecanismo de mostrar sucesso, né, nas redes sociais, que hoje as pessoas, todo mundo hoje acaba expondo aí esse lado de sucesso, que é uma coisa que traz uma conotação muito negativa quando você acaba mostrando fotos de paciente. Então, nós vamos falar até que uma das cláusulas aqui, dos códigos, dos pontos desse código, ele refere sobre isso, porque acaba muitas vezes trazendo outras questões. A gente pode, de repente, deflagrar uma situação em que o paciente ele pode ter um transtorno alimentar, né? Porque aquele que tem um sucesso igual àquele paciente, ok, agora e aquele que não tem? A partir do momento que você se expõe na rede social, você pode ter os dois lados, tanto ter o olhar daquela pessoa que teve sucesso, quanto aquela pessoa que ela já tentou várias vezes e não teve esse sucesso todo. Então, isso pode demonstrar o quê? Uma frustração ainda maior, né? Pode pensar que ele acabe desencadeando um transtorno alimentar do tipo bulimia nervosa, do tipo anorexia nervosa, que acabam sendo transtornos bastante sérios aí, inclusive para nós tratarmos, né? Então, muitas vezes a pessoa está pensando só nessa ética individual, né? Enquanto profissional, eu vou mostrar aos meus pacientes como sendo eu um profissional de sucesso, que chegou no meu consultório, eu vou trazer resultados 100% adequados. E, na verdade, não é assim, né? Acho que tem formas de você mostrar o seu sucesso que não seja expor imagem e até, muitas vezes, dar conotações diferentes daquela que realmente deve ser, né? Então, aí pensando em todas as questões aí importantes, né? O direito do profissional, o dever do profissional, então, condutas na relação entre colegas de classe, com profissionais de outras categorias. Então, nós vamos andar, né, por uma linha bastante tênue aí entre direitos e deveres. O que é o direito? É aquilo que vocês estão adquirindo por meio de frequentar essa graduação, do saber do conhecimento técnico, que vai ser depois colocado como dever, né? Então, eu sei, tenho um embasamento técnico, agora, então, eu vou para essa prática. Mas como é que eu vou trabalhar nessa prática com alguns dilemas, com algumas angústias? Qual é o caminho que eu vou tomar para que eu possa realmente ter uma representação da classe de forma adequada, né? Então, os códigos são instrumentos de fiscalização do exercício profissional, e são mesmo, né? Então, eu recebi um telefonema do fiscal do CRN durante a pandemia, porque como eu atuo, como vocês sabem, em consultório, e acabei, durante a pandemia e até agora, atendendo de forma online, então essa fiscal entrou em contato comigo para saber como que eu estava lidando com essa circunstância, o que eu estava falando para o meu paciente no momento da consulta, que ferramentas eu utilizava para avaliar esse paciente, enfim, tentando realmente uniformizar, né, de forma, mesmo que seja online, o que a gente deve fazer, como praticar, porque até então a gente não tinha vivido ainda uma situação como essa. Então, ela tentou aplicar um checklist comigo, né, perguntando todos os itens, e ainda, né, no final ela me perguntou, quais são os pontos negativos e pontos positivos que você julga aí dentro desse atendimento que você está fazendo online com os pacientes? E aí eu comentei, né, falei, olha, por um lado é bom, traz conforto para o paciente, porque ele não tem que se deslocar da casa dele, por outro lado, é algo que a gente não tem como avaliar minuciosamente a realidade do estado nutricional dele. Tudo bem, a parte comportamental, né, a parte de ingestão alimentar, realmente dá para a gente saber, conhecer, talvez até alguns pacientes se sintam mais próximos, porque muitas vezes a gente está, né, no ambiente da casa dele, ele está falando com a gente dentro da casa dele, né, ou do escritório dele, que seja. Então, a gente tem um momento mais, assim, digamos, de uma intimidade aí com o paciente. Por outro lado, como eu não estou vendo ele, e quando a gente fala em avaliação nutricional, a gente acaba pensando também em avaliar pele, cabelo, né, aspecto físico. Por exemplo, se o paciente tem edema, como é que eu vou avaliar se eu estou vendo ele daqui para cima,
né? E talvez eu não consiga identificar pontos que às vezes eu não preciso perguntar, eu só de olhar eu já sei, né? Então, eu acho que tem aí que ter um equilíbrio daquilo que seria útil, daquilo que não seria útil. Embora, né, a vigência dessa atuação remota, ela vá até dia 28/2 de 2021, não sei se não pode, talvez, até postergar, porque muitas pessoas estão preferindo, né, hoje, só contando aí dando um parecer aí para vocês, eu tenho pacientes que poderiam ir até o consultório, que eu já reabri, já tem até um tempo, mas preferem não ter esse deslocamento por questão de logística mesmo. Moramos numa cidade grande, onde às vezes de um bairro para outro acaba ficando um pouco mais difícil, mas a logística às vezes fica um pouco mais complicada, né? Então, pode ser que seja ainda um pouco da questão do efeito dessa pandemia, mas pode ser talvez pela comodidade mesmo do paciente. Aí o profissional ele vai ter que definir se isso for dar continuidade depois de fevereiro, a gente precisa muito, muito mesmo, né, não virar uma banalidade o atendimento do nutricionista, porque está fazendo de forma remota. Então, a gente tem que saber aí quem realmente a gente vai precisar puxar aí para o consultório, não, mas agora é o momento de você vir para uma consulta presencial, porque eu preciso fazer uma avaliação mais minuciosa em você, e aquele que realmente vai dar para a gente ir acompanhando, ainda que remotamente, né? Bom, então aqui a evolução do nosso código de ética, ele começa lá em 93, depois sofreu mudanças em 2004 e hoje as mudanças aí em 2018. Então hoje a gente conta com 10 capítulos dentro do nosso código de ética, desde responsabilidade profissional, né, até passando aí pelas relações interpessoais, condutas e práticas profissionais, meios de comunicação e informação, né, o que falar, como falar, das associações a produtos, né? Então, pensando em marcas de produtos que eu devo utilizar, muitas vezes a gente acaba usando nomes de produtos, então, quantas marcas minimamente eu posso indicar, né? E que formas eu posso usar para indicar essa marca, dentro dessa formação profissional também, no capítulo 6, em relação à pesquisa, em relação às entidades da categoria, quanto às infrações e penalidades, e aí também pensando, né, das disposições gerais. Então, de uma forma geral, aquilo que não foi contemplado em nenhum dos capítulos, ele chega no capítulo 10, ele faz um apanhado aí geral. Bom, então entrando nesse código de ética, né, falando aí já do capítulo 1 da responsabilidade profissional, então, deixa eu só expor aqui a nossa aula de uma forma que vai ficar mais fácil para eu ler aqui, que às vezes tem algumas caras aqui que fica em cima da aula, acaba não dando para a gente ler direitinho. Então, vamos lá. Dos deveres desse nutricionista. Então, manter o sigilo e respeitar a confidencialidade, né, de informações no exercício da profissão, salvo em caso de exigência legal. Então, a partir do momento, né, que eu tenho o sigilo, mas eu preciso, às vezes, em função de algum processo que tenha surgido diante daquela informação sigilosa, aí sim me dá o direito de expor isso, muitas vezes, para até que eu possa me justificar. Aí vem até aquela informação que eu falei para vocês, lá na primeira aula que nós tivemos, que falava daquela jovem, que foi até uma discussão ética de um congresso de cardiologia, onde a jovem que tinha engravidado e estava sofrendo aí uma situação em que, se ela desse continuidade à gestação, ela poderia entrar em óbito, né, ela ou o bebê. E aí ficou aquele dilema, né? Qual seria a melhor situação, pensando que é uma jovem que tem condição de fazer aí as suas escolhas já, porém, ela não quer, né, fazer o aborto, ainda o aborto que seja considerado terapêutico, e aí, né, muitas vezes, diante de alguns dilemas, como proceder? Então, às vezes, essas informações sigilosas, algo que a gente
fique num certo conflito, nós precisamos de declarações, de certificações que nos respaldem no momento de um processo. Então, aqui salvo em caso de exigência legal. Então, a partir do momento que se tem uma exigência legalmente constatada, aí eu tenho como fazer essa revelação. Identificar-se informando profissão, nome e inscrição do CRN da respectiva jurisdição no exercício profissional. Então, tudo que vocês forem fazer, sempre com o seu carimbo, o seu número de CRN, o seu nome e a sua assinatura. Então, hoje a gente tem aí, por conta da pandemia, assinatura digital. Ontem mesmo eu atendi um paciente que está lá nos Estados Unidos, né, e eu prescrevi algumas condutas que a gente já está acompanhando aí há um tempo, e fiz lá a inclusão do CRN, daquele material que eu enviei para ele, e também de uma assinatura, para que ele tenha, logicamente, ali a questão de ele entender, né, que aquilo foi realmente supervisionado, está sendo supervisionado pelo CRN, né? Então, é uma certificação de que realmente aquilo ele está sendo supervisionado. Então, não é encaminhar um material, principalmente de forma individualizada, que no caso dele foi, né, uma orientação personalizada, sem nenhum tipo de carimbo, sem nenhum tipo de identificação do profissional que colocou aquilo como orientação. Trabalho voluntário, então também, né, hoje é identificado aí cada vez mais a executar as atribuições, responsabilidade inerente a essa função executada. Então, nós temos aí o direito de prescrevermos dieta para as pessoas que tenham, né, não tenham a condição de muitas vezes frequentar os nossos consultórios. Eu posso fazer um trabalho na comunidade, me dá aí o dever de fazer isso enquanto profissional, mas também eu vou ser supervisionado aí pelo CRN. Também, uma outra condição, né, que é vedado ao nutricionista, permitir a utilização do seu nome, título profissional por estabelecimento ou instituição em que não exerça atividades próprias da profissão. Que tipo de situação vocês lembrariam, aí um pouquinho da participação de vocês agora, que pudesse se enquadrar dentro dessa responsabilidade profissional? Então, é vedado ao nutricionista permitir a utilização do seu nome e título profissional por estabelecimento ou instituição em que não exerça atividades próprias da profissão. O que a gente poderia colocar aí como sendo um exemplo de uma circunstância que acaba sendo proibido usar o nome do nutricionista? Que, como vocês sabem, nutricionista hoje, né, é o profissional que ele vai sempre ter aí uma classificação como sendo bem-vindo, né, dentro dessa sociedade, dentro dessas redes sociais, enfim, dentro de, muitas vezes, empresas, né, academias, consultórios, enfim, né, tudo onde tem o nutricionista existe uma relevância, né, uma profissão da moda, uma profissão que dá status. Então, muitas vezes acabam colocando lá, né, o nosso nome, o título a qual a gente pertence, enfim, para se fazer presente, para vender, muitas vezes, aquilo que está sendo veiculado aí como sendo algo que vai trazer credibilidade, né? Tem nutricionista, então tem credibilidade, né? E aí? Qual seria uma circunstância? Hein, pessoal? Está todo mundo tímido hoje?
qual seria essa possibilidade, então, de a gente ter o nome a um local, instituição, que não são as mais adequadas? Então, por exemplo, né, nomes de produtos, situações, por exemplo, em que é uma academia onde se fala de algum treino, né, que foi orientado pelo profissional, educador físico, e aí você é colocado também o seu nome, endossando essa possibilidade. Então, a gente já está entrando numa área que não é nossa, né? Nossa parte é nutricional. Então, aqui, como exemplo, a gente poderia dar situações em que pudéssemos, por exemplo, não estar vinculada exatamente à nutrição, né? A vida saudável, muitas vezes também, né? Então, coloca como sendo o nutricionista endossando, sendo que ali não tem nada de saudável, né? Usando um alimento, por exemplo, industrializado, tendo o endosso do nutricionista. Então, é vedado permitir esse tipo de utilização do nome em coisas que não são saudáveis, em coisas que não têm a ver com as nossas atribuições. Então, está dentro aí de responsabilidade profissional. Caminhando mais um pouco, né, das relações interpessoais, então, o que a gente teria, né? Relações que ocorrem durante o exercício profissional entre nutricionistas e outros profissionais de saúde ou não, pacientes, clientes, usuários, estudantes, empregadores, empregados, representantes de entidades de classe e demais sujeitos. Então, aquilo que eu sempre falo, né? A minha liberdade termina quando começa a do outro. Então, na hora que eu vou ter uma relação dentro desse exercício profissional, eu preciso saber até onde eu devo ir com o meu paciente lá no cuidado de consultório e até o momento em que eu devo orientá-lo no sentido de eu não consigo fazer a parte de acompanhamento psicológico, então eu indico para esse psicólogo. Eu não consigo dar diagnóstico de doença, eu não posso dar diagnóstico de doença, ainda que eu entenda os exames, interprete os resultados, mas eu não posso dar aí o diagnóstico. Então, eu encaminho para um endocrinologista, se for o caso, um clínico que seja, enfim, para que ele possa realmente dar o diagnóstico e aí eu consiga dar a conduta nutricional, inclusive. Essa confirmação desse diagnóstico tem que ser dado pelo médico, pelo especialista, né? Muitas vezes o paciente, por exemplo, vamos sair um pouco da classe médica, né, e de psicólogo. Então, por exemplo, uma situação de disfagia, que é a dificuldade em deglutir, eu preciso de um fonoaudiólogo que avalie, que vai fazer exames específicos aí para essa deglutição, para que realmente ele possa falar para mim, não, esse paciente ele tem uma disfagia, uma dificuldade em deglutir. Então, que tipo de dieta é mais indicada para esse paciente, né? Então, essa relação interpessoal, ela acaba sendo importante. Uma outra circunstância também que eu quero citar aqui como exemplo, às vezes vem uma pessoa que já passou com o nutricionista, né, e ele coloca como ele não foi bem atendido por esse colega, né, essa colega, e aí ele começa a criticar a ação do colega, né, ele começa a mostrar o seu descontentamento. Então, nós vamos ouvir isso, por mais que a gente ache um absurdo determinadas circunstâncias, eu vou conduzir de uma forma não antiética, né? Eu vou conduzir de uma forma falando o quê? Olha, é que aqui o meu trabalho, ele é um pouco diferente desse colega que passou, né? O meu trabalho aqui, ele tem a ver com uma conduta assim, assim, assado, né? Eu tenho a ver com um protocolo diferente, eu uso protocolo diferente dessa aqui, do colega, da colega que você passou, né? Nunca trazendo um estímulo ainda maior para mostrar que a classe está fragilizada, porque toda vez que a gente acaba coincidindo com as informações que esse paciente que está desgostoso com o atendimento do colega, as nossas falas coincidem com as dele, obviamente enfraquece a nossa classe, né? Então a gente também tem que tomar esse cuidado, por mais que a gente ache absurdo, ali não é momento e nem hora para você instigar mais, você pode até depois sair dali e fazer uma denúncia, se for o caso, mas
diante desse atendimento, a gente tem que controlar um pouquinho até as emoções aí, respirar fundo diante daquilo que o paciente está falando como sendo algo, muitas vezes, que não nos agrada, para que realmente a gente possa conduzir de forma ética, né? Bom, no capítulo 3, condutas e práticas profissionais. Então, dos direitos agora do nutricionista. Alterar a conduta profissional determinada por outro nutricionista, se necessário para o bem de indivíduos ou serviços. Então, aqui, né, é uma condição que nos dá, se eu estou dando continuidade à evolução do tratamento daquele paciente e eu não concordo com a conduta do colega, eu posso alterar essa conduta, porque quem que vai ser responsável por ele a partir de agora? Sou eu. Então, eu é que posso e tenho a condição, tenho o direito, né, de mudar aquilo. Eu não preciso exatamente seguir rigorosamente aquilo que o colega já fez. E aí, vem até uma outra questão aqui que também é muito importante, né, que fala de registrar alterações e justificativas sob normas da instituição e, se possível, informar ao responsável pela conduta. Então, hoje, nos hospitais, existem um software, esse software é onde todos têm acesso no hospital, todos os profissionais que assistem esse paciente, aonde o profissional nutricionista, ele tem uma parte onde fala da nutrição, e ele tem a condição de escrever sobre essa conduta nutricional. Então, é importante que ele escreva aquilo que está sendo alterado diante do que o colega fez, mostrando, né, a mudança e justificando o porquê dessa mudança. Então, é importante que a gente tenha essa autonomia para que sempre a gente possa não fazer uma cópia e cola do que o colega fez. Então, se eu vi aquilo que o colega fez e eu concordo, ok, mas se eu não concordo, eu tenho que realmente fazer essa alteração, ainda que depois eu me reporte ao colega e justifique porque eu fiz a alteração, mas é importante que a gente possa ter essa condição de descrever, né, o que realmente foi feito, para quem pegar depois aquele plantão, aquela continuidade, ele possa realmente conduzir de forma mais adequada, né? Então, vamos supor, quando vocês estão em estágio de nutrição clínica, trabalhando no hospital ou mesmo numa clínica, se você não encontra com o colega, muitas vezes, você não está tendo o software para você digitar ali a evolução e as mudanças de conduta, é interessante você ter um caderninho, né? Então, um caderno que deve ser colocado lá dentro dessa serviço de nutrição e dietética, onde você vai redigir aquilo que foi feito e aquilo que foi alterado, se for o caso. É uma passagem de plantão mesmo, para que o próximo que pegue aquele paciente, ele saiba o que foi feito, até onde se chegou, e aí ele dê continuidade aí àquilo que é preciso. Então, aqui está o nutricionista, né, apagando o fogo aí, porque às vezes existem circunstâncias que realmente elas, dentro de uma analogia, acaba incendiando, né, porque precisa para ontem resolver, e aí cai no nosso colo e como resolver isso. Então, a gente tem que ter essas justificativas aí cabíveis, ainda que a gente vá se reportar ao colega quanto a essas possíveis mudanças. Dentro de deveres do nutricionista, no capítulo 3, que fala sobre condutas e práticas profissionais, então nós temos aqui, ainda dando essa continuidade, né? Realizar em consulta presencial a avaliação e diagnóstico nutricional de indivíduos sob sua responsabilidade profissional, e aí fala, né, como um parágrafo único, a orientação nutricional e acompanhamento pode ser realizados de forma não presencial. Então, aquilo que a gente já discutiu logo no início, né, eu posso fazer esse atendimento hoje remoto até oficialmente dia 28/2, mas com algumas cautelas. Se eu sentir necessidade de pedir para o paciente ir até o consultório, é necessário que se faça, até para a gente não ter deixar de fazer aquilo que precisaria ser feito, né? O que mais? Quando a gente fala de, aqui, considerar condições alimentares, nutricionais, de saúde, de vida de indivíduos ou coletividade para decidir condutas profissionais. Então, eu preciso
de criar, muitas vezes, estratégias para que meu paciente ele seja real, né? As informações que ele me passe sejam fidedignas, para que realmente eu consiga, sim, dar a melhor condução ali para ele dentro de um planejamento, ou pensando na coletividade mesmo, num restaurante, muitas vezes, né? Eu preciso conhecer esse grupo, criar estratégia para melhor esse conhecimento, para que eu possa realmente estabelecer metas ali e também criar meios para que ele tenha o sucesso. Adequar condutas e práticas profissionais às necessidades dos indivíduos, coletividade, serviço, visando a promoção da saúde. Então, aqui, eu não devo ceder a apelos de modismo, não ceder a pressões mercadológicas ou midiáticas, não ceder a interesses financeiros para si ou terceiros, então, para não criar mesmo um vínculo aí com o produto, gerar aí muitas vezes uma interpretação de conflito de interesse. Então, na hora da gente se colocar perante o paciente e essa comunidade, né? Eu preciso realmente de justificar todas as minhas condutas. E ainda em condutas e práticas profissionais, dentro dos deveres, colaborar com autoridades sanitárias e de fiscalização profissional, prestando informações requeridas. Então, como eu já comentei, né, que eu fui questionado aí pelo fiscal desse CRN, CRN 3, né, que é a qual a gente pertence, respeitar os limites dentro desse campo de atuação, sem exercer atividades privativas de outros profissionais. Então, dentro desse dever também, eu preciso respeitar aquilo que é do médico, respeitar aquilo que é do educador físico, do psicólogo, enfim, hoje, por conta do atendimento, muitas vezes, comportamental, tem que tomar cuidado para ver se você não está entrando na área de psicólogo, né? A gente tem uma formação, quando tem essa especialização, a gente tem uma formação pautada nesse lado psicológico, mas ele vai até o momento em que nós não vamos fazer a terapia psicológica com esse paciente. São meios que a gente usa, que é chamada aí terapia cognitiva comportamental. Eu, junto com os profissionais, é que eu vou, então, estabelecer aí situações para que ele tenha sucesso, né? Ele vai descobrir, o paciente ele deve descobrir e referir para nós aquilo que realmente ele usa para minimizar essa ansiedade. Então, que não seja recorrer à alimentação. Então, junto com ele, nós vamos descobrir isso, né? Eu gosto, o que você mais gosta de fazer? Será que você está sendo o seu amigo ou você está sendo o seu inimigo, muitas vezes? Por que você não se permite determinadas coisas? Então, essas falas estão dentro aí de uma proposta de comportamento alimentar, onde a gente realmente vai trazer esse paciente para esse cuidado de si próprio, mas nunca, né, fazer terapia psicológica com o paciente, que não tem nada a ver, né? Fornecer informações e disponibilizar ferramentas necessárias para a continuidade das ações pela equipe ou por outro nutricionista, em caso de afastamento de suas atividades profissionais. O que a gente poderia colocar aqui como exemplo? Hein, pessoal? O que a gente poderia colocar aqui como exemplo de a troca de turno, perfeito. Mas aí, nessa questão do afastamento de suas atividades profissionais, né, que a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, a organização. Então, aqui, qual que é a palavra de ordem? Ser organizado nas informações que você coloca no prontuário do paciente, seja numa clínica, seja no hospital, ou muitas vezes aquilo que você está fazendo numa empresa. Então, tenha tudo organizado, principalmente documentos importantes, documentos que tenham a ver com a sua conduta. Amanhã, você tem algum problema de saúde, ou você precisa se afastar por algum motivo, ou então, de repente, você ganha na loteria, olha só, né? Ganha na loteria, a partir de amanhã não vai mais. E aí, né? Quem que vai ficar
sendo responsável por aquele setor, dar continuidade àquilo que você fez, tem que saber aonde você parou para ele dar essa continuidade. Se você não registra isso, se tem tudo bagunçado, documentação bagunçada, né? Os dados que você coletou, por exemplo, desse paciente, está tudo desorganizado, né? Fica complicado. Vocês sabem que um dos quesitos, quando vocês vão para estágio, que também é analisado dentro do atitudinal, é a organização do aluno. Então, às vezes, vai apresentar para o professor, a gente já vê que aquele aluno, ele tem o potencial de ser um profissional desorganizado. Por quê? Porque na hora dele apresentar o dado o primeiro tópico lá, a casuística do paciente está num ponto, a conduta dietoterápica está no outro ponto, então aí o aluno começa a ficar perdido porque ele fica nervoso que ele precisa apresentar, então ele não acha aquele documento que ele precisa apresentar para o supervisor de estágio, né? Então, a organização de ordem é um dever do nutricionista, ser organizado para que ele possa dar continuidade em momentos em que se tem aí afastamento de sua, ou muitas vezes você vai pegar, né, algo, vai assumir um posto onde você estava distante, enfim, se está tudo desorganizado, a gente não consegue dar essa continuidade aí, né, muitas vezes repete coisas que não deram certo porque não estava ali registrado que já foi feito aquilo e que não deu certo, né, então, mais uma vez aí pensando nessa classe, né? Encaminhar a outros profissionais habilitados, os indivíduos ou coletividades sob sua responsabilidade, quando identificar que a atividade demandada desviam-se de suas competências. Então, o que eu quero dizer aqui? Se eu vejo que eu preciso de outro profissional, e até mesmo de outro profissional, que eu digo assim, não sendo nutricionista, ou sendo nutricionista de outra especialidade, porque até onde eu fui, aonde eu conheço, eu tenho competência para exercer, dali para frente precisaria ser um outro colega que seja especialista naquela área, eu tenho que ter esse dever também, né? Não vou ficar assumindo coisas que não me dizem respeito. Então, até um tempo atrás, aqui ilustrando essa minha fala, a fitoterapia era possível se você fizesse um curso básico de fitoterápicos, né? Então, isso foi muito estudado, foi muito analisado pela Asbran, que é quem dá o título, inclusive, hoje de nutricionista, que tem o conhecimento em fitoterapia, onde se pensou na carga horária mínima de estágio, né, e até mesmo de prática na área, para realmente dar o título para esse profissional. Então, não deve ser prescrito chás se você não conhece o efeito deletério dele, né? Porque muitas vezes, mas é um chazinho, é a base de planta, não vai trazer nenhum mal. Isso daí até minha avó fazia. Cuidado, porque às vezes aquilo que pode ser tão banal para você, para o paciente pode ser que não. Você está mexendo com, muitas vezes, alteração metabólica, você está mexendo com alteração de medicamentos, né? Então, você está mexendo, muitas vezes, com situações que pode potencializar um efeito tóxico de uma medicação. Eu não sei se eu já cheguei a comentar aqui com vocês, mas, por exemplo, se a pessoa está fazendo uma quimioterapia e ela toma um chá verde, que hoje é adquirido em supermercado, né, e até em drogarias, enfim, ele pode potencializar o efeito tóxico desse quimioterápico. Então, o que faz uma quimioterapia? Ela é bom para o indivíduo, ela recupera, ela, de certa forma, ela inibe o crescimento do tumor? Sim, mas ele também traz efeitos colaterais, do tipo náusea, vômito, diarreia, muitas vezes alteração de paladar, né? Então, você vai usar um chá verde que vai potencializar ainda mais isso. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Então, na hora de prescrever um chá, você tem que ter esse conhecimento de quais os efeitos que esse chá pode trazer para a pessoa. E, às vezes, tem doenças ali que estão inócuas que você vai descobrir quando, às vezes, dá um chá aí que pode potencializar essa doença, o efeito de uma doença autoimune, por exemplo, né? Então, a gente tem que tomar alguns cuidados aí, não pensando que seria algo tão banal assim, né? Então, a responsabilidade aí dessa conduta prática, né?
É vedado ao nutricionista atribuir a nutrientes, alimentos, produtos alimentícios, suplementos nutricionais, fitoterápicos, propriedades ou benefícios à saúde que não possuam. Então, o que eu quero dizer aqui? Às vezes o nutricionista, para se fazer presente dentro das redes sociais, fica atribuindo a um nutriente algo que ele não tem, né? Existe toda uma legislação, primeiro, para ser considerado aquele alimento como fonte de proteína, fonte de vitamina A, fonte de vitamina C. Então, existe uma legislação para isso. Então, não vai você ficar atribuindo algo que só para você se fazer presente na rede social. Ah, vou lançar aqui, falar que a maçã, né, ela é importante porque ela é fonte de vitamina A. Aonde? Cadê a tabela que fala que tem uma quantidade enorme de vitamina A na maçã? Não é por aí, né? Então, quando vocês, muitas vezes, quando nutricionistas colocam posts no Instagram, ou até fazem vídeo no Instagram, precisa saber o que vai colocar. É legal fazer isso, acho bárbaro. Inclusive, na semana que vem, vocês vão ter, eu vou trazer um vídeo de uma palestra que vai falar sobre marketing digital. E aí, é interessante a gente ter essa estratégia aí para se fazer presente. Porém, né, depende daquilo que você vai colocar. Então, não vai ficar colocando alimento fonte como não sendo, né? Porque existe aí por trás toda uma legislação aí, enfim, né? Aproveitar-se de situações decorrentes de sua relação com indivíduos ou coletividade, sob sua assistência, para obter qualquer tipo de vantagem. E aí, benefício pessoal ou financeiro? O que a gente poderia colocar aqui como para ilustrar isso? Eu sou contratada na UBS, por exemplo, tá? Sou nutricionista, eu concordei com o salário que está sendo pago lá na UBS e estou lá clinicando. Só que, eu podia aumentar o meu salário, né? Então, eu vou cobrar a parte. Eu ganho da UBS X, ou sou contratada por um convênio para atuar 3 vezes por semana lá no convênio. Muito pouco que eles estão me pagando. Olha só quanto que eu estou trabalhando aqui. Não, eu vou pedir para o paciente um adicional aí. Ora, o senhor pode me dar aqui, olha, R$10, R$20, R$100 a mais para eu poder dar uma dieta personalizada para o senhor, né? Então, olha lá, né? Aproveitar de situação decorrente da relação com o indivíduo, então eu estou aproveitando da relação que eu tenho com ele para cobrar a parte. Então, não pode. Então, você não aceitou ficar lá na UBS ganhando aquele valor? Você não aceitou lá no convênio aquele valor? Então, você não pode cobrar a parte, né? Então, não pode ter nenhum tipo de vantagem, porque isso vai depois vir à tona, porque isso não pode, é proibido, né? E aí vai, logicamente, trazer aí uma interpretação errônea daquilo que você deveria fazer e não fez. Ainda no capítulo 3, né, de condutas e práticas profissionais, é vedado ao nutricionista induzir indivíduos ou coletividade assistidos por um profissional, serviço ou instituição a migrarem para outro local da mesma natureza ou não, com o qual tenha qualquer tipo de vínculo com vistas a obter vantagem pessoal ou financeira. Então, que tipo de situação que a gente poderia colocar aqui? Então, vamos supor, eu estou atendendo num consultório X, só que eu estou descontente com algumas coisas, né, nesse consultório, nessa clínica que eu estou aí, não é minha, é uma clínica que eu presto serviço, e aí eu resolvi mudar, né, vou para outro lugar. Então, eu não posso induzir esse indivíduo a migrar para outro local da mesma natureza. Então, eu vou abrir um consultório lá, olha, eu vou ficar aqui até tal dia, viu? Depois eu vou atuar lá no outro local. Então, tem que tomar cuidado, porque você vai tirar os pacientes dali e vai migrar para outro local.
tem que tomar cuidado, né? Então, se o paciente, ele estabeleceu um vínculo com você, no qual ele quer saber sobre, que às vezes a gente até deixa, né, ali os dados para que quem procurar nos, para dar continuidade ao tratamento, para nos procurar em outro local, mas isso você está expondo para a clínica, né, você não está fazendo ali, aproveitando de um vínculo que você tem com o indivíduo, a falar, tirar todos os pacientes dali, olha, agora vou falando aqui secretamente para o senhor, mas até hoje eu vou atender aqui, amanhã eu já não vou atender mais, agora eu vou atender no consultório XYZ, né? Então, eu não posso ser antiético no sentido de, me foi aberta as portas para eu atuar ali, e agora eu pego e tiro todos os pacientes dali e levo para o meu consultório. É um consultório particular, por exemplo? Não é assim, né? Então, a gente também tem que pensar nessa questão aí. Dentro desse parágrafo único, o que a gente tem? O nutricionista pode informar aos indivíduos ou coletividades em caso de saída ou mudança de serviço ou instituição para outro local da mesma natureza ou não. Ele pode informar os indivíduos, não induzir eles a passar para o outro local, porque lá vai, às vezes, ganhar mais, enfim, né? Alguém quer comentar alguma coisa, pessoal? Tudo bem? Alguma dúvida? Tá. Porque às vezes eu ouço alguns ruídos aí, às vezes eu penso que vocês querem comentar alguma coisa, levantem a mão ou se pronunciem, abram o microfone, abram a câmera, enfim, tá? Para a gente poder conversar, que acho que fica realmente bem gostosa, né? A aula, quando vocês também trazem exemplos aí de vocês, que é interessante até para eu saber a bagagem aí que vocês já estão trazendo de situações anteriores, ou coisas que vocês estão vendo aí na mídia, ou situações que já vivenciaram, enfim, tá? Bom, ainda dentro do capítulo 3, né, com esse mesmo título, né, condutas e práticas profissionais, é vedado ao nutricionista cobrar ou receber honorários e benefícios de indivíduos ou coletividades assistidos em instituições que se destinam à prestação de serviço público em qualquer área de atuação. Aqui eu já acabei dando aí o exemplo da questão pública, né, aqui também está contemplando, né, no caso do plano de saúde. E aqui, algo que até então eu não falei nada, que é delegar as funções, as suas funções privativas a pessoas não habilitadas. Então, aqui é bem interessante falar algo para vocês do tipo, muitas vezes, né, alguns alunos me perguntam a atuação como estagiário. Então, vamos supor, vocês podem fazer o estágio não obrigatório, só que tem que ter a supervisão do nutricionista. Ainda que esse profissional, pode ser que ele fique umas horas ausentes do local e deixe você como estagiário, mas sob supervisão dele, é uma coisa. Agora, ele delegar para você atividade privativa que é do nutricionista, tem que ter o título para realmente se colocar ali diante daquela situação. E puxa para você essa responsabilidade, está errado. Né? Porque você ainda não tem a formação, não tem ainda essa competência para poder atuar dessa forma, né? Então, a partir do momento que você, como nutricionista, recebe um estagiário no seu estabelecimento, você tem que ter ali um protocolo, inclusive, de rotina. Então, o que vai ser feito pelo estagiário, o que vai ser feito por você enquanto nutricionista, né? Também deixar lá o estagiário sozinho, sem um feedback daquilo que ele está fazendo, também é errado. Então, você vai delegar para ele uma responsabilidade que não é dele. Então, tem que tomar cuidado. Então, muitas vezes, as pessoas querem estagiário para colaborar com aquelas atividades que são realizadas dentro de uma empresa, dentro de uma clínica, enfim, mas ele tem que ter a contrapartida. O estagiário, ele vai ajudar, no ponto de vista de mão de obra, talvez, né, na questão
de materiais educativos relacionados à nutrição, mas ele tem que ter o feedback desse nutricionista. Tem que ter toda uma rotina ali programada. Não adianta só receber o estagiário e deixar ele ali como mão de obra e não dar feedback, não dar retorno. Ele quer discutir um caso. Ah, não, agora eu não posso, ele nunca pode, né? Então, isso é uma coisa que a gente pega muito no pé, né? No que diz respeito aí à parte de formação. Quando você abre as portas para receber um estagiário, você é responsável pela formação profissional dele. Então, não dá para ficar delegando coisas que não é de responsabilidade dele. Também, né, vamos supor numa empresa, existe o dia do recebimento, por exemplo, das carnes. Então, tem que ter o nutricionista ali recebendo esse tipo de alimento, com todos os quesitos higiênicos sanitários, aonde vai ser colocado esse container, né? Como que vai ser analisada essa embalagem, que tipo de critérios são utilizados para análise dessa embalagem quando chegou. Eu vou fazer uma degustação aqui, ou uma análise, ainda que seja organoléptica, né? Pensando se o produto ele tem ou não uma qualidade. Eu não posso delegar para uma pessoa que está ali, que ele está responsável por serviço geral, né? Eu tenho que estar ali, eu, enquanto nutricionista, eu tenho que estar ali na hora do recebimento, que depois quem vai assinar o cardápio sou eu, se acontecer alguma toxinfecção, sou eu, como nutricionista, que vou responder. Então, às vezes, pelo fato de um nutricionista ter muitas atribuições diante de uma empresa, enfim, né? Às vezes acaba querendo delegar aí para pessoas que não estão devidamente habilitadas, porque amanhã acontece alguma coisa, que vai responder vai ser esse profissional, tá? Bom, em relação ao capítulo 4, meios de comunicação e informação. Então, direitos do nutricionista, né, divulgar sua qualificação profissional, técnica, métodos, protocolos, diretrizes, benefícios de sua alimentação para indivíduos ou coletividades, saudáveis ou em situações de agravo à saúde. Então, aqui é a forma aí, o convite para se lançar no Instagram, né, no Facebook, enfim, com posters, com vídeos, enfim, tem um direito diante daquilo que a gente tem como conhecimento técnico. Dentro dos deveres, ainda aqui como direito, divulgar dados de pesquisa que seria fruto do seu trabalho, desde que autorizado por escrito pelos pesquisados, respeitando o pudor, a privacidade, a intimidade própria e de terceiros. Então, aqui eu posso divulgar o meu trabalho, né? É interessante que eu divulgue uma publicação numa revista ou uma participação de um congresso. Isso faz com que realmente tenha aí credibilidade ainda maior por conta da comunidade científica e das pessoas que acabam tendo aí um acompanhamento aí por parte do nutricionista, né? Dentro dos deveres agora, pessoal, então o que a gente tem, né? Ao compartilhar informações sobre alimentação e nutrição nos diversos meios de comunicação e informação, ter como objetivo principal a promoção da saúde, a educação alimentar e nutricional de forma crítica e contextualizada e com respaldo técnico-científico. E aqui, num parágrafo único, ao divulgar as orientações e procedimentos específicos para determinados indivíduos ou coletividade, o nutricionista deve informar que os resultados podem não ocorrer da mesma forma para todos. Então, acho que é isso que falta, muitas vezes, na hora desse profissional divulgar, né, os seus dados. Então, às vezes, ele fez uma pesquisa, né, onde ele teve resultados positivos, ele divulgou isso, só que quando você cai nos meios de comunicação, às vezes a pessoa pode interpretar como sendo aquilo que ela fez e não deu certo, então o profissional nutricionista tem o dever de falar, olha, para a comunidade X deu certo, mas cada caso é um caso, então sempre, né, colocar como uma forma aí que a gente precisa analisar cada caso, né, para não trazer uma situação generalizada. Por isso que muitas vezes vocês me questionam assim, mas professora, por que não pode colocar a foto antes e depois, né? Por isso,
né? Porque o que é resultado para um pode não ser resultado para outro. Então, isso pode trazer frustração, isso pode trazer aí, muitas vezes, um outro problema, e até mesmo psicológico. Ainda dentro do capítulo 4, é vedado ao nutricionista utilizar o valor de seus honorários, promoções e sorteios de procedimentos ou serviços como forma de publicidade e propaganda para si ou para seu local de trabalho. Então, uma vez eu fui questionada por uma recém-formada, né, uma aluna muito querida, né, ela se formou e depois de um ano ela quis abrir o consultório e tudo mais, ela falou, professora, eu estou com uma ideia aqui, mas eu não sei se eu posso fazer isso, eu queria a sua opinião. Eu falei, então fala, qual que seria a sua ideia? Eu falei, estou pensando em montar uns pacotes, né, e colocar na internet para atrair pacientes para o meu consultório, porque começo de vida é duro, né, ninguém me conhece, até para me tornar conhecida, às vezes um fala para o outro fala para o outro, e aí é uma forma de eu divulgar pelo valor, pode atrair as pessoas a conhecer o meu trabalho. E era uma pessoa, assim, que eu já conhecia, né, desde a sala de aula, e, desculpa, tinha toda o embasamento realmente técnico, enfim. Eu falei, olha, eu vou te ser bem sincera, eu acho que você tem um potencial enorme e que não deve ser resumido no valor da sua consulta. Eu acho que esse potencial você tem que usar a favor de você, não contra você. O fato de você colocar o valor do seu honorário, ele vai trazer uma conotação de que você está passando o chapéu, né? Entre aspas aí, né? Passando o chapéu, ou seja, você está muitas vezes querendo atrair por uma... Não é a leal, inclusive, com o seu conhecimento. Né? Então, não pode, primeiro que pela legislação, nós não podemos fazer isso, e segundo, mesmo que fosse permitido, eu acho que você iria se dar um valor que se resumiria no valor de uma consulta. Né? Então, a melhor publicidade é quando você se expõe do conhecimento que você tem, as pessoas falam, nossa, mas eu quero passar com esse profissional, olha que legal que está falando, olha, isso estou me vendo nessa condição que ele falou, né? Então, vejam, criar estratégia, criatividade diante daquilo que a gente tem. Não ficar colocando, olha, tem o combo que dá direito à avaliação nutricional, mais bioimpedância, mais o plano dietoterápico por, sei lá, X reais. Né? Não. Se resumir é muito pouco. Né? Não dá para fazer isso. Isso quem pode fazer é uma clínica, né? Que é chamar ali clínica de estética, olha, faça isso, faça aquilo, portanto, né? Você não é um produto que vai ser vendido assim, dessa forma. Você teve todo um conhecimento durante o período da faculdade, você se preparou para abrir um consultório, e não é o valor que vai atrair para as pessoas. Apresentar tabela de evolução de peso dos pacientes também não é ético? A Giovana está perguntando. Então, eu acho que a gente até poderia falar dessa evolução, mas sempre dando uma parte, né, demonstrando que cada pessoa é uma pessoa, né, porque às vezes a pessoa não se enquadraria naquela evolução, então ela poderia achar que ela é uma pessoa que não consegue chegar nas metas que ela já se propôs anteriormente. Né? Então, a evolução, né? Então, isso já até me foi perguntado em relação a conversas, às vezes não pode colocar o antes e o depois do paciente, mas se poderia colocar as conversas pelo WhatsApp, publicar a conversa do WhatsApp, onde a pessoa se expõe falando que ela teve sucesso com o tratamento. Não está mostrando a imagem da pessoa e nem falando o nome da pessoa, nada, mas está mostrando aquilo que está sendo conversado pelo WhatsApp. Eu acho que é uma informação bastante sigilosa, Gi, né? Essa evolução diz respeito ao paciente. É lógico que a gente, na hora de se expor, né, vai considerar que não vai colocar o nome, nada disso. Mas, em paralelo, eu acho que a gente pode, então,
usar o termo, olha, gente, cada caso é um caso, aqui eu estou querendo colocar como sendo algo que o atendimento personalizado, né, com o cuidado de um profissional nutricionista, que é um profissional especialista em tratar sobre a nutrição, o que deve ser incluído na sua dieta, o que deve ser excluído dessa dieta, de forma cautelosa, né? Então, acho que você pode usar esse meio para esclarecimento nessa questão, tá? Não simplesmente colocar a evolução e não fazer nenhum comentário, achar que aquilo está já fazendo uma autopromoção, tá? Talvez você usar essa forma, mas com esse respaldo, né? Cada caso é um caso, a evolução desse paciente, ele se deu porque o paciente, ele estava preparado para se enquadrar nessa circunstância que foi determinada de forma personalizada, né? E por conta dessa sintonia, ele teve esse resultado e por isso a evolução foi boa, tá? Eu acho que isso tem que ficar bem claro, porque às vezes também o que a gente às vezes tem, né? O paciente ele quer, mas ele não está conseguindo, por conta de N motivos, motivos até emocionais. Então não é por mal, é porque ele não está conseguindo. Então é isso que tem que ficar claro. Tudo bem, Gi? Bom, mesmo com orientação concedida por escrito, divulgar a imagem, né? Aquilo que a gente está falando aí, divulgar a imagem corporal de si ou de terceiros, atribuindo resultados a produtos, equipamentos, técnicas, protocolos, pois podem não apresentar o mesmo resultado para todos e oferecer risco à saúde. Então, isso a gente já até comentou, né? Em relação também aqui à divulgação em eventos científicos ou em publicações técnico-científicas é permitida desde que autorizada previamente pelos indivíduos ou coletividade. Então, vamos supor, você atendeu um caso onde tem uma síndrome super rara, e aí você fez um relato de caso para apresentar num congresso X. Você precisa de colocar um termo de consentimento para exposição daquele exame, mesmo que você não fale nada, mas eu não vou falar nada do nome da pessoa, nada, não importa, mas você está usando o dado dela, né? Você não gostaria que usasse os teus dados, as informações pertinentes para que você conseguisse para essa divulgação desse profissional. Então, ele precisa autorizar para você, então, olha, eu vou apresentar um trabalho num congresso e a sua síndrome, ela é super rara, né, e eu vi que é algo interessante para a comunidade científica, para entender um pouquinho mais sobre a doença, e do mesmo jeito que você está tendo um resultado, né, é interessante que outros profissionais possam entender e até começar a prestar esse tipo de serviço para também o resultado que eu posso, você me autoriza por escrito, né, eu divulgar isso no congresso, ou enfim, num artigo, né, de repente eu faço um relato de caso e publico numa revista, enfim, aí se a pessoa autorizar, perfeito, tá? É uma questão de cunho técnico-científico, tá? De nada, Gi. No capítulo 5, associação a produtos, marcas de produtos, serviços, empresas ou indústrias. Direitos do nutricionista. Fazer o uso de embalagens para fins de atividades de orientação, educação alimentar e nutricional e em atividades de formação profissional, desde que utilize mais de uma marca, empresa ou indústria do mesmo tipo. E aí, né, esse produto alimentício ou suplemento ou fitoterápico, né, que não pode, de forma nenhuma, configurar esse conflito de interesse. Então, primeiro, né, na hora de você expor aquela marca, procure saber aonde ela é produzida, vá visitar a empresa, isso é a primeira coisa, né? E aí, pelo menos 2 marcas que você considere como sendo fidedigno, aquelas informações que, inclusive, estão no rótulo, e nunca deixar o paciente achar que você está ganhando por trás, por oferecer, por indicar
aquela marca ou aquelas marcas, tá? Então, é bem importante que a gente possa realmente esclarecer, né, e tirar a possibilidade desse vínculo aí. Às vezes você tem que fazer uma formulação no seu receituário de alguns suplementos que vão entrar para complementação daquilo que você fez. Então, vamos supor, eu tenho lá a quantidade de vitamina do complexo B, a quantidade de vitamina C que eu contemplei na dieta, mas eu preciso de uma complementação. Então, eu vou colocar no meu receituário e vou dar para o paciente escolher uma farmácia de manipulação. Aí o paciente te questiona, mas qual o local que você indicaria para eu poder fazer essa formulação? Aí você vai pesquisar mais de uma farmácia de manipulação, porque hoje em dia, principalmente, viu, gente? Às vezes você recebe um valor ali que você nem sabe de onde veio, porque o farmacêutico que recebeu a sua receita, ele acha que você sempre vai pedir de lá, né? Porque você vai ganhar algo por trás. E não, sai dessa linha aí, né? Porque amanhã vai ser descoberto isso, e aí como é que você vai ficar? Tá? Então, se você receber algo em troca, não deve ser permanecido aí esse vínculo. Então, já fala para a farmácia, olha, eu estou oferecendo a sua farmácia como indicação, até mesmo de mais de uma farmácia, então eu não quero nada relacionado a isso, tá? Porque a gente acaba constantemente em consultório recebendo essas farmácias de representantes dessas farmácias de manipulação para que se tenha esse vínculo aí, e não é por aí, tá? Então, eu vou parar a aula por aqui, né, porque nós estamos aí no horário. Na aula que vem, eu vou dar continuidade, que agora falta pouquinho aí para a gente finalizar a aula desse código de ética, e aí, na semana que vem, eu vou também orientar vocês quanto à nossa próxima etapa de trabalho. Então, vocês vão agora entrar mais ainda na legislação. Então, o próximo trabalho, que seria a etapa 3, é um trabalho que vai entrar bastante da resolução, da própria legislação que rege a nossa profissão, onde vocês vão estar continuando divididos aí em 9 grupos, cada um vai ter um tema aí para trabalhar, para resumir, e depois no segundo passo, vão entregar o resumo, e no segundo passo vão responder a um forms, tá? Relacionado aí às resoluções, às leis, e também aos pareceres, que depois eu vou passar para vocês. Mas aí na aula que vem eu explico direitinho como é que vai ser isso. Como a gente tem ainda um tempo, né? Vai dar tempo suficiente para vocês fazerem essa leitura e providenciar esse material a ser entregue. Tá bom? Alguma dúvida, algo que vocês gostariam de colocar? Tá. Então, nos vemos na semana que vem. Eu vou baixar lá no Teams a aula de hoje e vou disponibilizar para vocês logo que conseguir passar para a parte para o YouTube, tá bom? De nada, pessoal. Boa semana para vocês, viu? Tchau, tchau. Obrigada. Nada.